Beleza, então vamos lá, vamos lá. Vamos retornar aqui. Então, nós passamos pela economia e agora vamos entrar no eixo 5. Vamos entrar no eixo 5, né? Que tem lá o eixo 5 tratando da NR7. Essa NR7, eu não tenho dúvida que vai cair questão da NR7. É uma norma muito importante, né? É uma norma muito importante, tem uma interação profunda com as demais normas, né? Especialmente com a NR1, a NR17. Vamos ver, vamos lá. Então, ela é uma norma que regulamenta os artigos 168 e 169 da CLT, uma norma de aplicação geral nos termos da portaria 672. Vamos seguir. Isso aqui é o que está lá no artigo 68, está lá no artigo dizendo isso que está. Vocês dão uma olhada lá, dizendo que tem que fazer exame médico. Isso é de 1977, né? Lembrando que daí a norma, em 1978, regulamentou tudo isso que está aqui, né? Tudo isso que está aqui, ó, no 169, 167, 168, foi regulamentado lá. 68, 69 foi regulamentado pela NR7, beleza? E vocês dão uma olhadinha, só essa novidade aqui que veio em 2015, que é a questão do exame toxicológico, tá? Vocês dão uma olhadinha nisso daí. Muito bem, aqui está o sumário da NR7, estabelece o campo de aplicação, diretriz, responsabilidade, planejamento, parará. Aí tem lá os anexos 1 a 5. Flávio, você acha importante estudar os anexos 1 a 5 da NR7? Da NR7? Eu digo assim, gente, é muito detalhe. É muito detalhado os anexos da NR7, eu não acho relevante. Mas tem uma ou outra informação lá que, de repente, convém que você guarde. Né? Então, você chega lá e diz, ó, não vou decorar, não vou guardar, memorizar esses quadros aqui de indicadores biológicos, enfim, não dá. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai, pega lá uma informação ou outra que você achar que é relevante e guarda essa informação, né? Na parte textual lá, não daquelas tabelas. A questão da NR7 é a seguinte, ó. Por que da NR7? Porque precisa avaliar o trabalhador do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista da sua saúde física e mental. Como é que avalia? Aqui diz, ó, como saber se o trabalhador está apto para determinada atividade? São duas aptidões, a técnica e vamos dizer, a clínica. A técnica ele vai demonstrar lá, por meio dos certificados, enfim, que ele está tecnicamente apto para desempenhar aquela atividade como eletricista, como operador de máquina, como gerente, como engenheiro, como doutor, como qualquer coisa. Então, ele vai passar por ele vai verificar a sua aptidão clínica. E como é que verifica a aptidão clínica? Avaliando a saúde do trabalhador. Avaliando a saúde do trabalhador. Sim, mas como é que eu avalio a saúde do trabalhador? Se eu não sei se ele vai fazer, se ele vai trabalhar em altura, se vai trabalhar embarcado, se ele vai fazer mergulho, se ele vai viajar, sei lá. Qual é a atividade do trabalhador para eu poder dizer se ele está apto ou não? Para isso, você precisa determinar, né? Eu vou avaliar a saúde do trabalhador com base nos riscos que ele vai estar exposto. Quais são os riscos que esse trabalhador está exposto? Aí você vai aonde? No PGR. Então, lá no PGR está descrito, né? Ou estão descritos os riscos a que esse trabalhador está exposto. Risco de acidente, risco mecânico, risco ergonômico, riscos ambientais, todos esses riscos tem que estar lá no PGR, né? No inventário de riscos. Muito bem. Então, com base nos riscos, o médico define quais são os exames. O exame clínico sempre vai fazer, que é aquela anamnese ocupacional, aquela conversa que o médico tem com o profissional, com o trabalhador, mas é possível que seja necessário fazer exames complementares, exame raio-x de tórax, espirometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, só depois desses exames, meu amigo, em função dos riscos a que você vai estar exposto, que eu estou olhando aqui no PGR, é que eu vou dizer se você pode ou não trabalhar nesta atividade. Pode até estar inapto para uma atividade, mas pode estar apto para outra atividade, do ponto de vista clínico. Muito bem. Então, o que o médico acabou de fazer? Acabou de fazer o PCMSO. Então, o PCMSO ele vai pegar os riscos que estão descritos no PGR e vai definir os exames todos que esse trabalhador tem que ser submetido para cada função, para cada atividade. O médico vai dizer, ó, os riscos estão definidos aqui no PGR, eu estou pegando os riscos todos e estou trazendo aqui para o meu PCMSO. E eu estou dizendo quais são os exames que ele vai ter de fazer. Beleza? Ele vai ter que fazer esses exames médicos. Pronto, aí está o meu PCMSO. Tanto que a NR7 diz, o PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Lógico, tudo isso aqui a gente já sabe. Tudo isso aqui a gente já sabe. Então, veja que tem, tá vendo? Ó, tem toda uma lógica aqui, ó. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais. Quais? Todos. Física, química, tudo. Identificados e classificados no PGR. Ok?
Ah, mas o ergonômico não está no PGR? Claro que está. Acabamos de falar que a análise de risco, aquela avaliação preliminar tem que estar lá no PGR. Tudo está lá no PGR. Pronto. Então é isso. Muito bem. Esta norma estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. Não é só o risco ambiental, são todos os riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do PGR. Conforme a avaliação de riscos do PGR. Muito bem. Então, aqui está a lógica. Né? Você tem o PGR, que define todos os riscos e as medidas de proteção. Olha, com base nos riscos, o médico elabora o PCMSO, né? E o PCMSO, o relatório do PCMSO, o relatório médico do PCMSO, pode apontar, inclusive, para a necessidade de alterar as medidas adotadas pela engenharia lá. Ó. Então, essa seta aqui quer dizer o seguinte, ó, o PGR fez a identificação dos riscos, a classificação e definiu as medidas do plano de ação. Só que o médico vai fazer o PCMSO e o resultado obtido pode promover alterações nas medidas de proteção. Lembra que lá na NR1 tem isso, né? Quando houver nexo de causalidade e tal, né, o médico, o resultado do PCMSO pode subsidiar o equacionamento das medidas de controle. É isso aqui, é equacionamento das medidas de controle. Então, veja, o PGR contribui para a elaboração do PCMSO e o PCMSO contribui para a eventual adequação do PGR. Então, há uma interação completa entre eles. Né? Ó, as ações da medicina preventiva podem ser divididas em 3 fases, né? Porque o que nós trabalhamos nas organizações? Com medidas preventivas. Né? O PCMSO tem caráter de rastreamento e diagnóstico precoce. Tem características de rastreamento e diagnóstico precoce. Né, dos agravos à saúde. A característica do PCMSO não é de dar assistência. Não é? Não, se o cara sofrer isso, a gente vai cuidar dele fazendo isso e isso. Não, o cara não vai sofrer isso. Para isso, a gente tem que fazer todo um estudo aqui, toda uma análise, uma avaliação da sua saúde, não é? Por meio de medidas passivas, medidas ativas, ok? Ações, né? Ações ativas, ações passivas. Nós vamos verificar isso aqui, ou vigilância ativa, vigilância passiva. Tá? Eu estou trazendo essas definições aqui só porque eu achei interessante. Tem um livro aqui que eu não me lembro agora qual que eu peguei, mas tem esse conceito, eu achei interessante. Né? As ações da medicina preventiva podem ser divididas em 3 fases, primária, secundária e terciária. Ações primárias, ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças, que é o processo aqui todo de gerenciamento de risco. Prevenção secundária, ações voltadas à detecção precoce dos agravos à saúde. O PCMSO tem essa finalidade, detecção precoce dos agravos à saúde, né? Rastreamento e detecção precoce. E aqui é terciária, pessoal. Altera aí, por gentileza. Acho que eu mandei isso aqui para vocês, mas tem um erro aí. Isso, Elaine, tem que corrigir aí. Eu não tinha visto. Eu vou anotar aqui para depois eu corrigir. É prevenção terciária, pessoal. Corrija aí, por gentileza. Eu vou corrigir para a turma de amanhã. Ações voltadas para a reabilitação, readaptação e reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Veja que aqui, embora o PCMSO tenha como diretrizes, isso aqui também não é a finalidade, né? Não é a finalidade, digamos assim, mas tem como diretriz também ações voltadas para a reabilitação, depois nós vamos ver isso mais à frente. Muito bem, seguindo aqui. Ó. Seguindo aqui. O PCMSO é parte integrante, veja só, o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização do campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais normas. Veja se isso aqui não é uma harmonização da NR7 com a NR1 e com todas as demais normas. Ok? Beleza? Então, isso aqui já caiu várias vezes em prova. O PCMSO, ele não se encerra em si mesmo. O PCMSO não é um documento, um programa que se encerra em si mesmo. Né? Ele nasce e morre por ele mesmo. Ele não se encerra em si mesmo. Ele é um programa que tem que estar integrado com outros programas da organização. Não é um programa estático, elaborado lá e fica lá. Não, ele pode ser alterado a qualquer momento. Ele nasceu hoje, daqui a pouco ele pode ser modificado, porque ele pode estar desatualizado. Portanto, é uma gestão dinâmica da saúde do trabalhador. Né? E aqui, ó, quais são as diretrizes do PCMSO? Eu aponto algumas que eu entendo são mais
chamam mais atenção, mas depois você dá uma lida com calma em todas elas, né? Rastrear e detectar precocemente. Portanto, não é dar assistência, é atuar de forma preventiva os agravos à saúde relacionados ao trabalho, detectar possíveis exposições excessivas, definir a aptidão do trabalhador para a atividade. A aptidão não é técnica, a aptidão clínica do trabalhador, né? Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas. Veja que não tem como diretriz o PCMSO a implementação de medidas. Não é a implementação, é subsidiar a implementação. As suas informações no relatório, as informações do PCMSO servem para a engenharia modificar, se for o caso, adaptar, aprimorar, né, ou adotar medidas que não foram adotadas no ambiente de trabalho. Mas não é a função do PCMSO, ele não tem como diretriz do médico, enfim, implementar medidas de prevenção. É subsidiar o equacionamento daquelas medidas, beleza? Subsidiar decisões de afastamento de empregado, subsidiar a emissão de CAT, subsidiar o encaminhamento do empregado à Previdência, porque quem encaminha não é o médico, é a organização, é a empresa, com base nas informações do médico, né? E aí, enfim, subsidiar a Previdência Social na reabilitação, subsidiar ações de readaptação profissional. Quer dizer, não é, digamos assim, eu diria que não é a diretriz primeira do PCMSO, não é? Não é subsidiar a reabilitação, é fazer com que esse trabalhador não precise de reabilitação, fazer com que esse trabalhador tenha a sua saúde física e mental plena, não é? Por meio de medidas todas adotadas no ambiente de trabalho. Por fim, vamos seguir. O PCMSO deve incluir ações, isso aqui eu acho interessante, né? Ações de vigilância passiva, que é quando os empregados buscam o serviço de saúde, né? A partir de informações sobre a demanda espontânea dos empregados. Os empregados começam a procurar o médico e apontando eventuais problemas que eles estão apresentando, agravos à sua saúde que eles estão apresentando. Isso chama de vigilância passiva, ou seja, a demanda surge para o médico de forma espontânea, ok? E existe a vigilância ativa, que é quando o serviço de saúde vai implementar medidas, né, para buscar essas informações, para buscar informações acerca da saúde dos trabalhadores, né? Por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta norma, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. Então, o PCMSO inclui tanto ações de vigilância passiva, ou seja, o médico recebe a informação diretamente do trabalhador, o trabalhador depois, espontaneamente procura o setor de saúde, ou vigilância ativa, que é quando o setor de saúde, por meio de exames, por meio de informações, de programas e tal, vai ao encontro dos trabalhadores. Ok? Vamos seguir. Detalhe, o PCMSO não tem caráter de seleção, né? O PCMSO, isso aqui é novo na norma, não deve ter caráter de seleção de pessoal. Ou seja, eu vou fazer exames médicos para verificar quem está apto para... quem está adaptado para o meu trabalho. Não é bem assim, né? Não é quem está adaptado para o meu trabalho. Não é isso. Ah, não, você está apto, fica. Você não está apto, não fica. Não é bem assim. Tá? Não tem esse caráter. Compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implementação. Essa semana abriu um auto de infração numa empresa porque não tinha elaborado o PCMSO. Custear sem ônus, indicar o médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Lembrando que o PCMSO não tem prazo de validade, é igual ao PGR, não tem prazo de validade. Ele pode ser alterado a qualquer tempo, né? É um programa dinâmico, tem que estar sempre, digamos assim, em constante monitoramento, né? Da implementação das suas recomendações, das suas ações aqui do PCMSO. Não tem prazo de validade, o PCMSO tem prazo de 1 ano. Se você vai ver muito aqui no dia a dia seu, aqui como auditor e auditora fiscal, que as empresas colocam lá, especialmente as empresas que prestam consultoria, colocam lá prazo de validade do PCMSO. Janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Isso não existe, gente. É só para vender o programa. Fica vendendo o programa, todo ano vendendo o programa, por ignorância. Então, a gente pode até desenvolver um procedimento especial de fiscalização para orientar essas empresas. Por exemplo, vamos chamar todo mundo aqui do setor do comércio e dizer, gente, olha, vocês são grau de risco 1, estão dispensados disso, estão dispensados daquilo, estão dispensados daquilo outro. O PCMSO já não tem prazo de validade, o PGR não tem prazo de validade. Só se altera se houver alteração no ambiente de trabalho. Agora, a cada tanto tempo, faz uma avaliação. O seu próprio vai lá, faz uma avaliação, a cada tanto tempo e tal.
tudo isso que nós já conversamos aqui. Procedimento especial de fiscalização para orientar e tal. Beleza? Não é só aplicar auto, não é só interditar, embargar, não é só isso. A gente não tem prazer nisso. A gente tem prazer que os trabalhadores tenham um ambiente bom, adequado. Vou seguir. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais, nós já falamos. Detalhe, isso aqui cai sempre em prova. Compete ao empregador, letra C, indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Aí o cara está lá em... Não vou falar a cidade para não cometer injustiça. Até vou falar. Está lá em, sei lá, fim do mundo lá. E não tem médico do trabalho lá. Médico do trabalho. E como é que eu faço, Flávio? Não tem médico de trabalho aqui na cidade. Tem médico, tá cheio, mas médico de trabalho não tem nenhum. Inexistindo médico do trabalho na localidade, tá aqui, inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. Percebe aí? Qual é a regra? Que o PCMSO seja de responsabilidade do médico do trabalho. Mas se lá no fim do mundo não tiver médico do trabalho, inexistindo médico do trabalho, pode ser médico de outra especialidade. Qualquer especialidade. Qualquer especialidade. Isso cai em prova? Despenca em prova. Beleza? Despenca em prova. A organização deve garantir que o PCMSO... Aí vocês dão uma lida aqui, tá, pessoal? Aí vocês dão uma lida aqui, tem a carinha lá, vocês dão uma lida nisso aí. Eu acho relevante. Aqui não precisa, digamos assim, que eu fale aí. Vamos lá. Agora aqui é importante, eu fiz lá em Minas, eu morei em Governador Valadares, 2 anos. Nossa, isso é importante demais. Né? Aí eu estava na fila do banco, tinha chegado em Valadares, estava morando em Valadares já no mês, cheguei lá na fila, estava lá na fila do Bradesco para tirar um dinheirinho para pagar lá a república que eu morava. Aí chega uma moça e fala assim, você é o último da fila? Eu digo, sim, eu sou o último da fila. Ela falou, você é baiano? Eu disse, como é que você sabe? Inocente. Tinha acabado de sair da Bahia, né? Tinha acabado de mudar. Primeira vez que tinha saído, 18 anos. Virei para a moça e falei, como é que você sabe? Mas lógico que ela sabe, pelo sotaque. Eu acho que o sotaque meu hoje já mudou muito, porque já girei o Brasil inteiro, até Valadares já morei lá. Subi no Pico do Ibituruna, quem conhece lá sabe o Pico do Ibituruna. Eu subi, a polícia me parou, pegou minha mãe, me mandava, minha adolescente aí, mandou um vidrinho de bicarbonato. Disse, meu filho, onde você for, leve bicarbonato. Quando você passar mal, você bota bicarbonato na boca. A gente foi para o Pico do Ibituruna, a polícia parou nós no meio do caminho. O que é isso aqui? Eu digo, é bicarbonato. Morro de medo. 18 anos, 19. Morrendo de medo, que a polícia... É bicarbonato. Como bicarbonato? Onde é que já viu um jovem carregar bicarbonato? Aí eu lembrava da minha mãe que disse, meu Deus do céu, você leva bicarbonato, meu filho. Primeira vez que eu tinha saído. Quando você for para qualquer lugar, bote bicarbonato no bolso e use bicarbonato. Para que serve? Não sei. Você passa mal, você usa bicarbonato. A polícia me parou lá e disse, isso aqui é droga, Flávio. Isso não é bicarbonato. Ai, Jesus do céu. A gente vai lembrando umas histórias e vai contando, né? É assim mesmo a vida, né? Ai, ai. Ai, ai. Duas histórias lá de Valadares que eu lembrei agora, porque eu contei isso, né? Contei 2 histórias de Valadares. Ué, como é que você sabe que eu sou baiano? O sotaque não negava, né? E a outra, essa do bicarbonato também foi muito boa para mim lá, né? Legal. Depois a polícia botou bicarbonato na boca. E disse, ué, não é que é bicarbonato mesmo? Eu disse, você está achando que eu vou mentir para você, né? Eu estou falando a verdade, rapaz. É bicarbonato mesmo. Isso é bicarbonato mesmo, rapaz. Você está doido, né? Tá louco. Vamos embora. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. E aí, isso aqui vai cair. Dos exames médicos. Admissional, periódico, retorno ao trabalho, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional, isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo, tá? E demissional. Essa letra D era assim, antes da alteração. Era assim, ó, mudança de função. Então, é lógico que na prova o cara pode colocar isso aí. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. E aí você vai dizer que está errado, porque não é mais mudança de função, é mudança de risco.
O cara pode mudar de função e ter o mesmo risco. Não precisa fazer. O cara era operador de máquina 1, mudou de função, vai operar a máquina 5. Vai lá nos termos do PGE, o risco é o mesmo. Não precisa fazer de mudança de função. Porque não é mais mudança de função, é mudança de risco ocupacional. Como não houve mudança de risco, não tem que fazer. Mas antigamente tinha que fazer. Por quê? Porque é mudança de função. Pegou o código aí, como diz o outro lá? Então, veja, os exames médicos, ou seja, os 5 que aí estão, compreendem o exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma, ou desta e de outras normas. Beleza? Então, o que nós temos? Todo trabalhador, empregado, lógico, que está no campo de aplicação desta norma, ele tem de ser submetido a uma avaliação, a um desses exames médicos. E nesses exames médicos, o trabalhador normalmente passa pelo exame clínico e por exame complementar. Vai fazer o admissional? Exame clínico e, eventualmente, exame complementar. Vai fazer o periódico? Exame clínico e, eventualmente, exame complementar. Vai fazer o de retorno ao trabalho? Exame clínico e, eventualmente, exame complementar. Vai fazer o de mudança de risco? Exame clínico e, eventualmente, complementar. Vai fazer o demissional? Às vezes nem precisa ser feito. E, se fizer, vai fazer o exame clínico e o exame complementar. E, eventualmente, o exame complementar. Portanto, o exame complementar vai depender dos riscos a que ele estará exposto. Dependendo da condição do trabalho, ele não será submetido a exames complementares. Eu vou falar, Peter. Beleza? Então, o exame clínico, que é aquela avaliação, aquela anamnese que o médico faz com o paciente, no caso aqui, trabalhador-paciente, sempre será feito. Agora, o exame complementar depende do risco. Se ele trabalha em altura, eletrocardiograma, eletroencefalograma. E outros. O médico que vai dizer quais são. Não sou eu, engenheiro, que vai dizer. Agora sou advogado. Sou eu, advogado, que vai dizer. Então, veja, sempre haverá o exame clínico e, eventualmente, haverá exames complementares. Depende de quê? Dos riscos. O PCME só copiou lá do PGR e colocou lá. Função, pedreiro. Riscos, copiei do PGR e coloquei aqui. Exames, aí o médico vai dizer, no admissional, exame clínico e isso e aquilo. No periódico, exame clínico e isso e aquilo. Muito bem. Não era para ter entrado esse negócio agora, não era para todos terem entrado agora. Então, faça de conta que só existe o primeiro aí na tela, tá? O exame clínico, então veja, que momento esses exames são feitos? E eu vou lhe surpreender com uma informação aqui agora. Vou surpreender você. Você será surpreendido com uma informação que eu vou passar para você aqui agora. Gente, nós estamos avançando no tempo aí, mas pelo amor de Jesus Cristo. Aguente as pontas aí, pessoal. Aguente as pontas aí, a gente diminui o tempo lá no final. A gente encerra às 13 horas. Parar de Brasília. Né? Porque eu sei que tem gente que tem outros compromissos hoje à tarde. Inclusive, tem gente que já me falou, Flávio, eu não fico porque eu tenho aula à tarde. E aí eu preciso respeitar a programação das pessoas que têm outros compromissos. Não posso avançar. Só que eu percebi, né, é a primeira vez que a gente está montando essa dinâmica, eu percebi que 2 horas para revisar é um pouco. Porque não adianta eu também revisar e só trazer aqui reta final, aí traz lá meia dúzia de item e vai embora. Deu 2 horas, acabou, vou embora. Não faço isso. Então, aguenta as pontas aí, vamos seguir. Então, veja, eu vou surpreender você aqui. Ó. Porque o que nós vamos ver agora é o momento da realização do exame clínico. Que é aquela conversa que o médico vai ter lá com o paciente. Aferir a pressão dele, arterial, conversar mais não sei o quê, fazer mais isso, aquilo outro. Beleza? Que momento que ele faz isso? Então, no admissional é um momento, no periódico é outro momento, em todos eles é em algum momento. Então, veja, qual é o momento que se faz o exame clínico? Uma coisa eu sei, é antes do trabalhador estar lá na empresa realizando trabalho, porque eu não sei se ele está apto. Você concorda comigo, não? Ele está apto? Bom, do ponto de vista técnico, tá, o cara já tem certificado da NASA. Eu não estou perguntando do ponto de vista técnico, estou perguntando do ponto de vista clínico. Vamos ver? No exame admissional, que momento esse médico vai conversar com esse trabalhador? Que momento? No exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades.
Está escrito aí, pessoal. Ser realizado antes de o trabalhador ser empregado, ser contratado. O exame admissional deve ser realizado antes do trabalhador ser contratado pela empresa. Está escrito isso aí? Não está. Não está. O que o senso comum diz? Se você nunca estudou isso aqui, isso está lá na sua prova, você diz a verdade. A empresa faz o exame, se ele estiver apto, contrata, se ele estiver inapto, não contrata. É assim mesmo. Mas não é isso que está escrito aí, gente. O que está escrito aí é, o cara já foi contratado, ele já é empregado da organização. Aí ele é submetido ao exame admissional. E o exame clínico, que é aquela primeira conversa que o médico vai ter com ele, que hora que vai ser realizado? Antes de ele iniciar a atividade dele. Ele já pode ter sido contratado e está passando por um treinamento. Lá no RH, treinamento disso, informações, enfim, num ambiente mais livre de riscos, digamos assim. Agora, ele precisa ser submetido ao exame admissional antes de iniciar a sua atividade. É isso que está escrito aí. Isso eu surpreendi muita gente aqui hoje. Não tenho dúvida disso. E o exame periódico? Em que momento que é realizado o exame clínico, tá? Eu até nem gosto desse. Exame admissional. Aí, exame admissional devia ter outro nome, devia ter, sei lá, qualquer coisa assim. Sei lá, avaliação. Eu acho que devia ser avaliação admissional. Ficava mais bonito. Porque exame admissional dá a ideia de que é um exame médico. Não é um exame médico. O exame será um exame clínico, os exames complementares. Em que momento da avaliação admissional? Para mim, devia chamar assim. A avaliação admissional. A avaliação periódica. A avaliação de retorno ao trabalho. A avaliação de... Para mim, era assim, era melhor, era mais adequado. Porque aí eu ia dizer, na avaliação admissional, o trabalhador é submetido ao exame clínico e, eventualmente, a exames complementares. Não ficava mais bonito? Ficava mais bonito. Aí, ó, sugestão, se você que tem formação na área de saúde, compor, daqui a alguns meses, ou, enfim, ano que vem, você quiser entrar lá no grupo de estudo da NR7, pronto, se você gostou da minha ideia, leva essa ideia lá. Não chame mais de exame admissional, chame de avaliação. Avaliação. Beleza? Muito bem. Então, na avaliação periódica, o exame clínico deve ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, para portadores de doenças crônicas que aumentam a susceptibilidade a tais riscos, a cada ano. E para os demais, a cada 2 anos. Cadê? Aqui, ó. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Beleza? Agora, é lógico, pessoal, que o médico ele pode definir outros intervalos, que, aliás, está aqui, ó, no item 1. Ó. Ele pode definir outros intervalos em função de várias coisas, em função da idade, em função da... O médico aqui vai dizer, ó, a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico. O médico vai dizer, ó, trabalhadores acima de 70 anos, 60 anos, a cada 6 meses. Trabalhadores menores de 18 anos a cada 6 meses também. Não é? Agora, os demais, entre 18 e 60, entre 18 e 50, entre 18, o médico vai dizer. Pode ser intervalos menores, pode ser a cada 6 meses, o médico que vai dizer. Responsável pelo PCMS, normalmente é médico do trabalho. Pode ser outro, como eu disse aqui anteriormente. Então, cuidado com isso aqui. Ó. Admissional a gente já sabe. É antes dele iniciar a atividade. Foi contratado, é empregado antes de iniciar a atividade. Exame periódico. A cada ano, ou a intervalos menores, para esses trabalhadores aqui. A cada 2 para os demais. E tem essa questão aqui do trabalhador que trabalha lá enfim, está aqui, de acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 dessa norma e tal, aí ele traz lá uma série de indicadores biológicos e tal, e tempo. Não vou decorar esse negócio. No exame de retorno, ou na avaliação de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções. Agora, detalhe. Quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por qualquer afastamento relacionado a acidente ou doença. Não importa. Antigamente tinha aqui, ó, por motivo de doença ou acidente ou parto. Não tem mais parto aqui. Parto é doença? Não. Não é? Ou parto não é doença. Então, veja, ele está dizendo o seguinte, ó, no exame de retorno ao trabalho, o exame clínico, eu vou mudar. Na avaliação de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções. Ou seja, ele ficou afastado, por exemplo, por Covid.
E imagina que não foi nem no trabalho que ele pegou Covid. E, portanto, não é doença ocupacional. Ok? Ele pegou Covid. Não pegou fora. Muito bem. Aí, quando ele voltar, ele ficou 90 dias afastado. Ó, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, ele tem que fazer esse exame, certo? Agora, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Portanto, ele pegou uma dengue, pegou dengue. Agora está muito comum esse negócio de dengue aí. Deus me livre. Deu livre a gente. Pegou dengue. Ficou afastado por 40 dias. Ficou afastado por 40 dias. Mas dengue ali, no caso, é doença ocupacional? Não. Mas é doença? É. Então, meu amigo, ficou afastado, tem que voltar, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. Beleza? Flávia, quais são os exames aqui complementares? Bom, o que eu posso afirmar a você é que exame clínico ele vai fazer. Agora, o exame complementar, se constar lá do PCMSO. Vai depender dos riscos, o que o médico colocou lá. Agora, o exame clínico, eu posso afirmar a você, vai ser necessário fazer nesse momento. Ok? Antes dele reassumir a função. Ou seja, retornou. Veja, é igual ou superior a 30 dias. Tá? Não é? E antes do 30 dias, não tem problema nenhum. Vamos lá. No exame de retorno, a avaliação médica deve... Tá. O exame de mudança... A avaliação de mudança de risco ocupacional. Ou seja, o exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança. Lógico, gente, é sempre antes. Mudou o risco, eu não posso iniciar a atividade se eu não sei se estou apto, do ponto de vista clínico. Então, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Ok? Então, é sempre antes. Não é... Já vi várias vezes em prova. 30, até no máximo 30 dias, até no máximo 10 dias. Não. É sempre antes. Antes de assumir a atividade. Agora, o demissional tem um segredo aqui que eu vou... Segredo não, tem um detalhe aqui que eu vou apresentar para vocês a pedido lá do Peter, né? Nosso amigo Peter. Beleza? Muito bem. No exame demissional, olha o detalhe. No exame demissional, o exame clínico, gente, vou reforçar essa ideia aqui. Ó. É sempre o exame clínico. A norma não está tratando dos exames complementares, não está dando prazo para o exame complementar, está dando prazo para o exame clínico. Flávio, mas eu só posso dizer se ele está apto se eu fizer os exames complementares. Meu amigo, você vai dar seu jeito aí, doutor. Doutor, mas dê seus pulos. Não tem vaga na clínica, dê seus pulos. O trabalhador só pode iniciar a atividade quando o senhor disser que ele está apto. Se ele vai trabalhar em altura e o senhor só fez o exame clínico, como é que o senhor sabe se ele já pode trabalhar em altura? Sem fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, enfim, outras avaliações, enfim, de outros indicadores biológicos desse trabalhador. Então, o senhor não pode dizer se ele está apto. O senhor pode dizer se ele está apto depois do resultado dos exames complementares. Então, por enquanto, ele não pode realizar atividade em altura. Mas lá no laboratório só pode fazer os exames daqui a uma semana. Pois bem, é daqui a uma semana, então. Não vai fazer agora. Não vai botar o trabalhador agora. Muito bem. No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato de trabalho. Pronto, essa é a regra. O trabalhador foi demitido ou pediu demissão, não importa. O trabalhador, o contrato foi rescindido, não importa. Pediu demissão o trabalhador ou foi demitido, isso é irrelevante. O que nós temos que pensar é o seguinte, o contrato foi encerrado, beleza? O contrato foi encerrado hoje? Foi encerrado hoje. O exame clínico deve ser realizado em até 10 dias, a partir do término do contrato. 10 dias. Para que o exame demissional tem que ser feito? Gente, é uma proteção ainda maior para o trabalhador. Porque se ele não fizer um exame demissional adequado, ele pode ser demitido e ser jogado no estoque disponível de mão de obra inapto. Devolvido para o estoque disponível de mão de obra inapto do ponto de vista clínico. E aí, na hora que ele for fazer um novo processo de seleção, que ele for submetido a um admissional, vai detectar, se for bem feito, vai detectar que ele está inapto. E aí é um problema. Né? Por isso que eu recomendo, inclusive, fazer contrato de experiência de 20 dias, 10 dias, 20 dias, porque se eventualmente, aí faz o que você achar que tem que fazer. Muito bem. Agora, é dispensável também o demissional. Em alguns casos, sabe qual é o caso? Ele diz assim, ó, podendo ser dispensado o exame clínico ocupacional mais recente, podendo ser dispensado. Qual? O demissional. Então, o trabalhador foi demitido, beleza? Beleza. Ou pediu demissão. Beleza. Tem até 10 dias tem que fazer o demissional, beleza? Sim. Então tem que fazer o demissional? Doutor, semana passada eu fiz um exame periódico.
Ou eu fiz um exame de mudança de função. O senhor me fez uma bateria de exame. Eu mudei de função, não me adaptei na função, fui mal na função, a empresa me mandou embora. Eu vou ter que fazer um demissional, fazer um eletrocardiograma, eletroencefalograma, fazer um exame clínico, fazer... Mas tem uma semana que eu fiz, doutor. E o senhor disse que eu estava apto. É exatamente isso. A norma dispensa se o último exame foi feito em até 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4 e 135 para empresas de grau de risco 1 e 2. Então tem que ter esse cuidado. Isso aqui, gente, eles geram confusão nisso daqui. Então tem que ter cuidado. Você entendeu a lógica? O demissional sempre é obrigatório. Quer dizer, o demissional é a realização é a regra. Só que pensa no cara que acabou de fazer um periódico. Tem 30 dias que o cara foi submetido a um periódico, gente. Qual é a razão de fazer todos aqueles exames de novo? Não faz sentido. Então a norma vem pensando nisso. E disse assim, ó, se o trabalhador trabalha numa empresa que tem muito risco, ou seja, 3 e 4, nós vamos fazer o demissional se o último já tem mais de 90 dias. Agora, se a empresa de grau de risco 1 e 2, aí nós vamos ampliar esse prazo. Bota 135 dias. Mas, Flávio, por que de 135? Foi uma negociação. Alguns queriam 90, outros queriam 180. Somou, dividiu, deu 135. Por incrível que pareça. É isso mesmo. Beleza? E aqui está só para mostrar para vocês um resuminho do que eu acabei de falar. Um resuminho do que eu acabei de falar. Beleza? Então tem que ter cuidado, especialmente com esse aqui, ó. O demissional. Tem que ter cuidado com esse aqui. Tá? Lembrar que esse aqui alterou, não é mais mudança de função, mas é mudança de riscos, tá? Então, esses detalhezinhos aqui. Ah, só um detalhe importante é esse aqui, ó. Aqui, ó. A norma trouxe essa novidade aqui, ó. O admissional deve ser realizado antes de assumir a atividade, certo? Certo? Só que tem uma novidade agora na norma. É a mesma lógica lá do demissional, ó. No exame admissional, a critério do médico responsável pelo PCMSO, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos anexos dessa norma. Então, pensa que o trabalhador, por alguma razão, ele chegou lá atrás, ele estava lá fazendo uma série de exames médicos e fez uma série de exames, e aí, quando ele chega para ser admitido, o médico fala assim, fulano, eu preciso que você faça esses exames complementares. Eu digo, doutor, por incrível que coincidência, eu acabei de fazer. Aí a norma vem e diz assim, pode aproveitar, médico. Doutor, pode aproveitar, avalie direitinho e vê se o senhor aceita ou não. Então, até 90 dias, e aqui a norma não fez distinção de grau de risco, 1, 2, 3, 4, lógico, porque em tese, né? Em tese, né? Em princípio aqui, o trabalhador estava desempregado. Ele fez lá por conta dele. Então, até 90 dias dá para aproveitar. Então, cuidado para não confundir esse prazo aqui do admissional, para aproveitar exames que o trabalhador fez fora da empresa, com esse do demissional, que o trabalhador fez dentro da empresa. Beleza? 90 dias aqui é para a empresa de grau de risco 3 ou 4. E 1 e 2, 135 dias. Cuidado para ele, se na questão de ser assim, ó, podendo ser dispensado, presta atenção no que eu estou falando aqui agora, ó. O demissional deve ser feito dentro de 10 dias, podendo ser dispensado caso o último exame tenha sido realizado há menos de 90 dias para a empresa de grau de risco 1 e 2, tá certo? Tá certo? Se 1 e 2 é até 135 dias, meu amigo, 90 tá dispensado também. Só que daí muitas provas desse jeito, o cara pega gente nisso daqui. Porque você, quando fala 90 dias, você pensa 3 e 4. 90 dias é 3 e 4 que está dispensado. 1 e 2 é 135 dias. Ora, meu Deus do céu. Se até 135 já está dispensado, imagine 90. Vocês entenderam a lógica? Então, muita prova vem. Ele bota 90 dias, na sua cabeça dá 3 e 4, aí o cara bota 1 e 2. Você diz, meu Deus do céu. 1 e 2 é 135 dias. Mas aí, gente, tem que entender essa lógica aqui. Tem que entender essa lógica. É 190 dias. Se o 1 e 2 pode até 135, meu amigo, é lógico que se só tem 90, eu vou aproveitar o exame também. Fica atento a isso aí. Vamos embora. Vamos seguir. Já estamos caminhando para o fim, gente. Ó. Já estamos caminhando aqui. Ó. Já está mais uns 15, 20 minutinhos, a gente acaba aqui, vamos fazer a prova. Ah, detalhe. Aqui, ó.
Para cada exame clínico, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Ok? Para cada exame clínico. É lógico que no ASO vão constar informações também dos exames complementares, se houver. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, ó, fez o exame admissional, o ASO. Fez outro, o ASO. Tem que fazer o ASO. O que é o ASO? Atestado de saúde ocupacional. Ok? Antigamente, a norma dizia assim, o ASO deve ser emitido em 2 vias, sendo a primeira da organização e a segunda entregue obrigatoriamente ao empregado. Agora, não é mais assim. Por que eu lembrando isso, eu falo por quê? Porque vai que vem na prova desse jeito. Não existe mais em 2 vias. Lá na NR31 ainda fala essa coisa, porque não precisava falar assim, no rural. O que ele está dizendo agora, ó, gente? Incorporando tecnologia, ó, para cada exame médico, para cada exame clínico, né, ocupacional, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja o que for. Devendo ser fornecido em meio físico, se o trabalhador solicitar. Doutor, eu quero um ASO impresso. Tudo bem, tá aqui. Mas em quantas vias? Não fala, gente. Não fala, porque hoje não tem mais isso. Então, cuidado com isso aí. Seguindo. O que é que tem que constar do ASO? Várias provas cobram isso aqui. Não acho que esse edital do CNU, com base nesse edital do CNU, você não vai cobrar isso aqui. Mas, né, convém que a gente entenda ali, até porque acho que ele não vai cobrar assim. Deve constar do ASO nos termos da NR7. 2 pontos. Aí bota lá uma coisa que não consta. Não é. Mas ele pode dizer, olha, a empresa é obrigada para cada exame clínico, ocupacional, emitir o ASO que deve ter, no mínimo, informações acerca disso. Aí você vai dizer se está certo ou está errado. Aí, enfim, vai precisar dessa informação aqui. Beleza? Vamos embora. Os dados da empresa, os dados do trabalhador. Ponto. Ok? Lógico, tem que ter os dados da empresa, os dados do trabalhador. Você vai ver que tem que ter também os dados do médico. Lógico. Bom, isso aí é o mínimo. Os dados da empresa, os dados do trabalhador, os dados do médico. Tem que ter. Agora, o que é mais relevante aqui? Ó? O que é mais relevante aqui? A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem controle médico previsto no PCMSO. Esquece o restante por enquanto. Então, veja, tem que vir no ASO os dados da empresa, os dados do empregador, os dados do médico e os dados do risco que o trabalhador está exposto. Risco físico, risco químico, risco biológico, risco mecânico, ou risco de queda de altura, risco de soterramento, risco de não sei o quê, risco ergonômico, ou risco, enfim, os fatores relacionados, riscos relacionados a fatores ergonômicos. Aí ele vai dizer qual é o risco. Não pode ser genérico, não pode ser abstrato, não pode dizer risco ambiental. Não, tem que dizer risco ambiental, ruído. Risco de acidente, queda de altura. Risco de acidente, soterramento. Risco de acidente, corte de membro superior. Risco ergonômico, por exemplo. Risco ergonômico, por exemplo. Sei lá. Fatores cognitivos, sei lá, relacionados a tal coisa. Tem que dizer. Ok? Ou a sua inexistência. Então, meu amigo, ele vai ter que colocar todos esses fatores de risco lá no ASO, no formulário do ASO. E vai botar uma linha na frente. Então, ele vai dizer assim, risco físico, ruído, risco químico, ausente. Ou seja, inexistência. Por isso que ele diz, ou a sua inexistência. Ele tem que dizer risco químico ausente. Risco biológico, ausente. Risco de acidente, ausente. Risco ergonômico, ausente. Mas tem que dizer. Então, não basta dizer a existência do risco ou do fator de risco. Precisa dizer a sua ausência. Não existe. Entendeu a lógica? Então, no ASO tem que ter a presença, a informação da presença e a informação da ausência do risco. O que mais, claro? Indicação e data da realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares. Quando foi feita a avaliação clínica? Na data tal. E os complementares têm que ser na mesma data? E se o laboratório não conseguir fazer? O laboratório não consegue fazer uma audiometria agora só porque o médico quer? Não, não tem. Está sim, lotado de gente fazendo. Aqui na minha cidade, o cara tem que ir para fazer uma audiometria hoje, ele tem que ir lá em Dourados.
Sair de Coronel Sapucaia, divisa com o Paraguai, lá em Dourados. Não faz sentido. Ele que espere 2 dias, 3 dias, 4 dias e vai marcar o exame complementar numa outra data. Fez o exame complementar, 3 dias depois do exame clínico. Tem de constar do ASO a data do exame complementar. É o que está escrito aí, ó. Indicação da data, indicação e data da realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares. Eu canso de lavrar auto-infração porque no PCMSO está dizendo fazer, tem lá os riscos todos, o PCMSO tem lá os riscos todos e dizendo o exame clínico tem que fazer do admissional e também tem que fazer audiometria, espirometria, eletrocardiograma. Está lá no PCMSO. Aí eu peço o ASO. O cara me manda o ASO, só tem exame clínico, toma ele o auto de infração. Irregularidade. Como é que você diz, doutor, que ele está apto se o senhor não avaliou ele por meio dos exames complementares? Então é auto de infração, muito comum esse auto de infração. Então, no ASO, tem de dizer o exame clínico que foi feito e a data, os exames complementares e a data. E depois nós vamos verificar que tem que dizer a definição de apto e inapto, a função. A definição de apto e inapto. Então, lógico, descreveu os riscos, descreveu o exame, a data do exame, clínico e complementar, e disse que está apto e inapto. Beleza? A aptidão para o trabalho em atividades específicas deve constar do ASO, por exemplo, apto para trabalho em altura. Então, o médico deu apto para a função. E aí ele fez mais alguns exames, porque esse trabalhador precisa trabalhar em altura. Então, ele escreve apto para trabalho em altura, apto para trabalho em espaço confinado. Tem que dizer. Não basta dizer apto. E aí ele está apto para trabalhar em altura? A norma está exigindo que no ASO conste também, além da definição de apto, conste apto, e aí você entende que ele está apto para tudo, mas tem de constar também apto para trabalhar em altura, se esse trabalhador trabalhar em altura. Beleza? Ou para espaço confinado, não for, estiver lá. Aqui são os exemplos que eu trago. Agora, dados do médico. Aqui, ó. Dados do médico. Eu já falei nome e número de registro do profissional médico responsável pela PCMSO. Ok? Data, número de registro e assinatura do médico que realizou o exame. Então, tem o médico responsável e tem o médico que realizou o exame. O chamado médico examinador. Médico examinador. Porque o PCMSO pode ter sido elaborado, vou explicar. O médico do PCMSO, o PCMSO pode ter sido elaborado por um médico. Né? Responsável, tem lá um médico responsável. Só que esse médico responsável, ele viaja, a cada 15 dias ele viaja para São Paulo, para os Estados Unidos, sei lá, ou para a fazenda, para qualquer canto, e fica 15 dias fora. E aí, quando ele fica 15 dias fora, não vai fazer exame, não vai avaliar o trabalhador? Não, ele indica alguns médicos que podem fazer os exames também. Ele indica. Ou ele indica, ou ele diz que pode ser feito por outros médicos do trabalho, ou outros médicos, enfim, não tem problema nenhum. Então, quando o trabalhador for, o trabalhador pode ser avaliado pelo médico responsável do PCMSO e pode ser avaliado, e esse médico pode ser também um médico examinador. Então, o ASO vai constar a informação de 2 médicos, o responsável pelo PCMSO e o examinador, que pode ser o mesmo, mas tem que ter informação. Mas tem que ter informação de 2 médicos. O responsável pelo PCMSO, e aí só basta o nome dele e o registro no CRM, e o médico examinador, que daí você vai ter que ter o nome dele, o registro CNM, Conselho Regional de Medicina, e, lógico, ele vai assinar esse ASO. Ele tem que assinar. Por isso que diz data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame. E o outro, por que não assina? É porque ele só basta a informação de que ele é o responsável pelo PCMSO. Desculpa, ele não precisa assinar. Ele só vai assinar se ele for o examinador também. Agora diz assim, nome e número do profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Lógico que se houver, porque nos termos da NR1, microempresa, emprego pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que declarar na inexistência de riscos ambientais e riscos relacionados a fatores ergonômicos que estão dispensados no PCMSO. Lembrou disso, Thiago? Tem que lembrar, tá? Lembrou? Você entendeu a lógica aí? Se houver por causa disso? Vamos para frente. Vamos para frente. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes do Estado, o médico de trabalho responsável pelo PCMSO, tá vendo? Ó? Se houver, lógico, né? Deve informar os fatos responsáveis pelo PCMSO. Tá? Para a reavaliação dos riscos e tal. Aqui, ó. Aqui.
Você vai decorar isso aqui? Diga para mim aí. Diga aí. Ó, o anexo 1. Professor, eu preciso estudar o anexo 1? Ué, tem professor dizendo que você precisa estudar tudo. Em 2035 você faz a prova. Ó, o butadieno, o número dele o registro dele é o 106/99-0. O indicador de hidro 4, butano, momento da coleta, o valor do indicador biológico de exposição excessiva, 2,5 miligramas por litro. E a exposição vai ter que saber. Você acha que os caras vão perguntar isso aí, gente? Eu acho que não, né? Não faz sentido. Não faz sentido. É muito específico, pessoal. É muito específico. Agora, é lógico, deu uma lida, tem algumas informações ali embaixo, no anexo 2 e tal, no final do quadro, tem uma informação outra que é relevante, aí você pega, guarda lá no teu material. Beleza? Muito bem. Constatada a ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica, ou seja, o médico fez os exames, está fazendo o exame do trabalhador e constatou agravamento da sua saúde. O que o médico vai fazer? Ele vai informar a empresa e cabe à empresa, após a informação do médico, né, emitir a CAT por doença. Lembra lá? Na nossa aula da NR, desculpa, lá do Prepara, tem uma aula sobre acidente de trabalho, né, sobre a emissão de CAT. CAT para acidente, CAT para doença. Doenças, né, ocupacionais, podem ser doenças profissionais ou doenças do trabalho. Que a Previdência Social, a Lei 8.213, equiparou acidente. É lógico que doença não é acidente. Doença é doença, acidente é acidente. Mas para efeitos previdenciários, para que o trabalhador possa ter acesso aos benefícios da Previdência Social, a Previdência equiparou. Disse a doença relacionada ao trabalho, nós vamos dizer que é acidente. Beleza? Pronto, equiparou. Então, doença ocupacional ou doença do trabalho são duas espécies, profissional e do trabalho. E aí, nos termos que nós ministramos lá na nossa aula. Afastar o empregado do trabalho, se for necessário. Encaminhar o empregado para a Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias, para avaliação da incapacidade. Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. Aí, quando o PCMSO provoca alteração nas medidas adotadas pela engenharia, aqui, ó, reavaliar os riscos e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Tá vendo? PCMSO promovendo, provocando modificações no PGR. É uma interação perfeita. PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde, da integridade física do trabalhador. Vamos seguir? Já estamos acabando já? Acho que já. Como é que eu vou fazer uma revisão e não vou falar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente? Como, pelo amor de Deus? Não consigo. Não consigo. Sinceramente, não consigo. Vamos embora. Isso aqui eu já falei, mesma coisa, só desenhei, tá vendo? Só desenhei, ó. PCMSO, ó. PCMSO promovendo mudança no inventário de riscos, né? E no inventário de riscos, no plano de ação, ó. O médico, ó, as informações levando do PCMSO levando a alterações no inventário de riscos e no plano de ação. Então, meu amigo, é isso aí, ó. Beleza? Aqui, ó, letra D, é isso aí, ó. Ok? Ó, não tem, eu não vou falar, já expliquei isso. Para a gente concluir, vixe, Marina, tem 3 aqui. Ó, os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados. Os dados dos exames clínicos, né, e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual, sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO ou do médico responsável pelo exame, porque, como eu disse, tem casos que não tem médico, tem casos que não tem PCMSO, mas tem um médico que examina. Então, todo esse prontuário médico do paciente, do trabalhador paciente, tem que ficar sob a responsabilidade de um médico, né? Quando a organização estiver dispensada do PCMSO. Então, o exame do médico responsável pelo exame, quando a organização não tiver PCMSO. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização no mínimo 20 anos após a saída do trabalhador da empresa. 20 anos após a saída do trabalhador da empresa. Ok? Em caso de substituição, podem ser utilizados prontuários médicos. Isso aí não foi.
para a gente concluir, relatório analítico do PCMSO. Então, imagina um médico lá, está lá trabalhando há 5 anos naquela empresa, todo ano ele faz um relatório do que ele está percebendo e informa a empresa. É isso que tem que fazer. Todo ano, aquelas avaliações todas, ele chegou a alguma conclusão. E a norma diz, então, o senhor tem que fazer um relatório dessa conclusão que o senhor tirou. Beleza? Beleza. Como é esse relatório? O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa, anualmente. Anualmente. Considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo, quantos exames foram feitos? Exames clínicos. Quantos exames clínicos foram feitos? Quantos complementares e os tipos dos complementares que foram feitos? Não é? Aí tem uma estatística, tem incidência e prevalência de doença e tal, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CATs, ou seja, um relatório contando a historinha, quantos exames clínicos fez, quantos exames complementar fez, que tipo de exame complementar que é. Pô, aquilo ali surgiu, vamos dizer, resultou numa estatística, essas informações. E aí, gente, tá aí, beleza? Isso aí é o relatório analítico. Toda empresa tem que fazer, Flávio? A regra, sim. Toda empresa tem que fazer. Algumas não. Olha aqui, ó. As organizações de graus de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações de graus de risco 3 e 4, com até 10, empregados, podem elaborar o relatório apenas com as informações do número de exame clínico e do número de exame complementar. Aqui, ó. Tem que ter cuidado com isso aqui. Né? Veja que ele não está dizendo que... Está dizendo o seguinte... como é que eu falo? Grau de risco 1 até 25, grau de risco 2, 1 e 2 até 25, 3 e 4 até 10, estão dispensadas... Desculpa, não estão dispensadas do relatório, tá, pessoal? O relatório é mais simplificado. Eu estou chamando de relatório simplificado aqui, ó. Relatório simplificado. Repito, não está sendo dispensado do relatório. É que pode fazer um relatório simplificado. Só de exame. Quantos exames clínicos você fez, quantos exames complementares você fez. Beleza? Agora, nós sabemos lá da NR1, no item 1.8.6, ó, aquilo que eu falei agora há pouco aí para o Tiago aí, ó. O MEIA, MEIA-EPP, graus de risco 1 e 2, que declararam as informações digitais e não identificarem agentes físicos, químicos e biológicos, riscos relacionados a fatores econômicos que estão dispensados da elaboração do PCMSO. Nós falamos sobre isso. A dispensa do PCMSO, né, não desobriga a empresa de realizar os exames. Então, por isso que a gente fala assim, ó, médico responsável pelo PCMSO. Tudo bem. Mas tem empresa que não tem PCMSO. Tudo bem, está aqui. Mas ela não está dispensada de submeter os trabalhadores aos exames médicos. Então, vai ter um médico responsável pelo exame médico. Esse cara, inclusive, vai ser o responsável por guardar o prontuário médico dele, do trabalhador. É isso. Ó. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e a emissão do ASO. Aí, ó, MEI e EPP, e o MEI também, né, desobrigadas de elaborar o PCMSO, quais são elas? Essas aqui, ó. Essas aqui. De acordo com o item tal, tá? Tá aqui o item tal. Devem realizar e custear exames médicos ocupacionais. Veja, gente, aqui, ó. Ela diz que está dispensado do PCMSO, mas isso é NR1, ó. Está dispensado do PCMSO, beleza. Mas não está dispensado do exame, beleza? Beleza. Quais exames? Aí você vem na NR7, ele está dizendo admissional, demissional e periódico. E os outros? Não está aqui. E os outros, Flávio? Retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional. Não está aqui, não. Entendeu aqui? Não é uma pegadinha? Pode cair em prova? Ó, MEI e EPP estão dispensados do PCMSO. Nós já vimos. Lá na NR1. Mas não estão dispensados do exame. Ah, isso também nós já vimos. E quais são os exames? Admissional, demissional e periódico. Aqui, ó. Admissional, demissional e periódico a cada 2 anos. Admissional, demissional e periódico a cada 2 anos. E os outros, Flávio? Ó, não há exigência dos exames de mudança de risco e retorno ao trabalho. Ó, Flávio, e se a empresa quiser fazer, pode? Pode. Por acaso eu mostrei para você algum item de norma aqui dizendo a empresa está vedada de fazer? Não, gente. Isso aqui é requisitos mínimos e condições gerais. Se quiser fazer, pode. Pode fazer? Pode fazer. Não estou dizendo que é vedado. O que a lei não veda, permite. Percebe aqui? O que a lei não veda, permite. Por isso. O que ela está dizendo aqui, eu estou reduzindo a burocracia desse povo aqui. Aqui são pequenininhos. Estou reduzindo a burocracia. Faz só exame admissional. Faz periódico a cada 2 anos. E aí, quando demitir o trabalhador, faz um também. Ah, e mudança de função. Gente, normalmente são empresas pequenininhas, né? Não tem risco. Ela está dispensada até do PCMSO. Beleza? Vamos lá. Concluindo. Agora nós vamos para... Nossa Senhora, está chegando o final aqui do último slide, ó. Bom, isso aqui também. Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá o ASO, que deve ser disponibilizado ao empregado mediante recibo e e-mail físico,
quando assim solicitado, e atender ao item tal, tal. Ah, detalhe. O relatório analítico não será exigido para MEI, ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO. Beleza? ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO estão dispensadas, por óbvio, do relatório. Pô, vou dispensar você do PCMSO, né? E naqueles casos aqui, ó, quando que ME e EPP estão dispensadas do PCMSO? Grau de risco não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Informa isso para o Ministério do Trabalho e está dispensado. Beleza? Ah, Flávio, mas você falou que de até 25 então tem que fazer, mas fazer um menorzinho, relatório analítico menorzinho, né? Chamei de resumido, como é que eu chamei lá? Como é que eu chamei aqui? Simplificado. Sim, mas lá não é. Não está dispensado do PCMSO. Ela elabora o PCMSO. Ela não se enquadra naquela condição e ela elabora o PCMSO. Por ser ME, até 20, ME e PP até 25, a norma está dizendo, ó, faz o relatório menorzinho. Agora, aquelas que não precisam elaborar o PCMSO, não precisa fazer relatório. Pô, se não tem o PCMSO, vai fazer relatório? Para quê? Aí, ó, só para comparar. Só para comparar, eu trouxe isso aqui. Beleza, pessoal? Aqui estão os slides com os últimos, com os anexos que eu entendo que não são relevantes para a prova, embora muito relevantes para a preservação da saúde do trabalhador, né, porque trazem muitas informações relevantes aqui. Mas para a prova, sinceramente, não acho que sejam relevantes. Repito, deu uma lida, olha só. Muito bem, assim a gente agradece a paciência de vocês todos e conclui a abordagem deste conteúdo dos eixos 4 e 5 do nosso edital. Beleza, pessoal? Deu para compreender aí bem essa dinâmica toda? Como é que foi aí? Foi corrido? Foi mais tranquilo hoje? Embora o tempo tenha se aproximado de 3 horas. Hoje foi mais cadenciado. É isso, seguindo a lógica da aula, né? Seguindo a lógica aqui da aula, né? Amém, amém. Muito bem, pessoal. Tem aluno novo ou aluna nova aqui hoje? Primeira aula que está assistindo ao vivo, não? Acho que os novos alunos estão entrando mais na turma do domingo lá. Aqui acho que não tem, né? Está fechada essa turma aqui. Bem que o Carlos é aluno novo aí. Deu para acompanhar, Carlos, aí? Não, professor, eu quero perguntar, se for possível. Ah, sim, pois não. Pode? Se for rapidinho, para a gente entrar já para a prova. Tá, eu só estou lendo o material, eu fiquei preocupado com a questão da saúde do trabalhador e da responsabilidade da empresa na questão da perda auditiva de ruído. Uhum. Aí pensando na questão do próprio PCMSO, identificou uma situação de perda auditiva, encaminha para abre CAT, encaminha para a Previdência, né? A norma deixa bem claro que o trabalhador não pode ser deixado de admitir, não pode não ser admitido em função de uma inaptidão por conta nesse caso, da deficiência auditiva. E como fica a responsabilidade da empresa na situação de um trabalhador que laborou por um certo tempo na empresa, teve um comprometimento à saúde, no caso específico do ruído, e foi demitido, e aí pode até receber auxílio-acidente? Como é que fica essa questão toda? Ele não pode ser demitido, Carlos. Ele não pode ser demitido. Nesse caso, ele não pode ser demitido porque ele tem um problema de saúde e vai ser afastado para a Previdência Social. E enquanto durar a sua incapacidade, mantenha a relação de emprego com a organização. Beleza? Maravilha? Não pode ser demitido, beleza? Então é isso, pessoal. Carlos, se restar alguma dúvida no final ou ao final, eu estarei aqui à disposição. Né? A gente pode encerrar e ao final a gente estará à disposição de vocês aqui. Pessoal, vai dar 11 horas horário de Brasília, 10 horas no meu horário aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo de 5 minutinhos para dar uma relaxada e aí vocês podem pegar a prova de vocês, que eu tenho certeza vocês imprimiram, mas não leram a prova. A ideia é não ler a prova, como sempre. E aí vocês podem fazer, vocês têm 1 hora, e eu coloquei 1 hora e 15 minutos, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prova em 1 hora, e aí, meio-dia, horário de Brasília, meio-dia e 5, horário de Brasília, a gente retorna. Podemos fazer assim?
Maravilha, porque daí a gente fica com 1 hora até às 13, horário de Brasília, para a gente corrigir a prova. Depois das 13, se alguém tiver alguma dúvida, a gente continua. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. 11 horas e 5 minutos vocês começam a prova e 12h e 5 minutos a gente retorna para corrigir. Boa prova para todos. Não precisam sair da sala, podem apenas desligar a câmera e o microfone. E uma boa prova e até mais.